estudar sobre a igreja bíblica e o membro de uma igreja saudável, né? Então, basicamente, ao longo do ano aí, nós vamos dividir as nossas aulas nessas duas partes. Uma parte mais doutrinária, né? Embora eu já enfatizei para os irmãos, né? Como que doutrina também envolve prática, né? Então, não significa que por ser doutrinária, não tem as suas implicações práticas para a nossa vida. Mas, essa primeira parte dos estudos, elas serão mais conceituais, mais explicativas. A segunda parte do membro da igreja saudável, nós vamos tratar mais as implicações, né? Porque a gente fala tanto de uma igreja saudável, eu quero uma igreja saudável, tá? Mas não existe igreja saudável sem membro saudável, né? É entender que a igreja é composta pelas pessoas. Embora a gente use a terminologia igreja para se referir à construção de um lugar, né? Assim como os judeus usavam a palavra sinagoga para se referir à construção, por outro lado, a palavra, biblicamente, a sinagoga eram as pessoas congregadas. E a igreja também são as pessoas congregadas. São as pessoas reunidas, né? Então não existe uma igreja saudável se os membros que a compõem não forem saudáveis. Mas então nós vamos distribuir as nossas aulas sobre eclesiologia dessas duas formas, né? As nossas aulas vão ser gravadas para que aqueles irmãos que perderem ou precisarem ouvir de novo, às vezes algum deu um cochilo, às vezes teve algum conceito meio difícil de entender, e vocês podem ouvir novamente, mas principalmente os professores e professoras que estarão dando aula em outras salas, poderão aproveitar também aquilo que está sendo ensinado para os adultos, ok? Hoje, irmãos, nós daremos continuidade à aula introdutória que o Lucas deu na semana passada. O Lucas tratou da igreja como colônia do céu, né? Vou continuar, expandir aí aquilo que ele iniciou na semana passada, no domingo passado. E hoje nós vamos tratar como que, de fato, a igreja é um projeto do céu, um projeto de Deus, né? Então, o que a gente vai trabalhar hoje basicamente é o que é a igreja nas Escrituras. O que é igreja nas Escrituras? E nós vamos ver basicamente a seguinte resposta: a igreja é uma instituição divina e espiritual. A igreja é uma instituição divina e espiritual. Então, o nosso objetivo com essa aula é entender a origem, a natureza, a essência da igreja como criação direta de Deus. E isso em contraste com visões puramente institucionais, puramente humanas, né? A igreja é uma instituição? De certa forma, sim. Mas ela não é meramente uma instituição. E muito menos uma instituição que é meramente humana, né? E nós precisamos, então, refinar a nossa visão sobre a igreja. E por que isso é relevante, irmãos? Porque nós vivemos num contexto e num tempo em que as pessoas, elas banalizam a igreja, né? A igreja hoje é opcional. É algo que você decide fazer parte ou não, né? É claro que você tem um elemento de escolha. A pessoa tomou uma decisão, né, humana de fazer parte de uma congregação. Mas veja que não é uma determinação humana como se partisse de você mesmo. Primeiro, é uma determinação divina. Deus instituiu a igreja e Deus quer que você faça parte da igreja, do corpo de Cristo. E você é chamado por Ele a fazer parte desta igreja. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura de um texto que é fundamental. O Lucas já leu esse texto, então a gente não vai se deter muito nele, mas eu quero lê-lo novamente para a nossa introdução aqui, que é Mateus 16, 18. Uma observação, nós não teremos slides aqui porque eu não consegui fazer os slides, né? Eu consegui, mas depois eu mando o PDF de tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então eu já tenho o material, só preciso mandar para todos lá no grupo do WhatsApp. Então, alguém lê aí, por favor, Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que aí é bem claro, né? E quando Jesus descreve que Ele é quem vai edificar a igreja, né? Veja que houve uma conversa ali de Jesus com os apóstolos. Pedro
que era o mais velho, obviamente, naquele contexto ali, ele responde pelos demais, né? Ele tinha uma certa liderança justamente por ser o mais velho ali da turma, muitos ali, quem sabe, adolescentes, e ele então fala pelos demais e responde como os demais. E ele faz uma profissão de fé em Jesus. E Jesus então responde a Pedro, né, que Pedro, né, uma pedra, né, uma parte dessa pedra, né, que compõe o edifício. Então Jesus está dizendo, ó, você é Pedro, você é uma pedra, e eu vou edificar a igreja. Né? Ou seja, você vai ser parte desse edifício que eu estou construindo. Né? Assim é a igreja é composta de pedras vivas. Diz o próprio apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, né? Somos edificados como pedras vivas para santuário para o Senhor. E veja que é o Senhor quem está edificando a igreja. Não é o pastor, não são os membros da igreja, embora a gente trabalhe, embora todos nós nos dediquemos ao trabalho de edificação da igreja, né, de amadurecimento da igreja. Contudo, ela é edificação de Cristo. Ela é obra dele, é um projeto dele, é o propósito dele edificar a igreja. Né? E ele descreve aí como que as portas do Hades, né, ou do inferno, como as nossas traduções costumam traduzir, né, não vão prevalecer contra ela, ou seja, a morte não vai deter a igreja, a morte não segurará as portas. Né? No mundo antigo eles viam a sepultura, o mundo dos mortos, como tendo portas que trancavam as pessoas, ninguém podia sair. E ele está dizendo, olha, Cristo é aquele que tem as chaves da morte e do Hades, e a igreja não será detida pela morte, antes ressuscitará e será glorificada juntamente com Cristo. Então esse é um ponto extremamente importante, irmãos, é entendermos que a igreja é um projeto do Senhor, é Ele quem edifica a igreja, e nada pode destruir essa igreja, nada pode deter ou segurar essa igreja, nem mesmo aquilo que seria o mais forte, como diz Cantares, né? A morte, né? Forte como a morte, nem a morte consegue segurar ou destruir a igreja que é do Senhor. Então, irmãos, esse estudo de hoje é importante porque, como já falei, muitas vezes nós olhamos para a igreja local e nós vemos apenas pessoas falíveis, nós vemos às vezes só um ajuntamento social de pessoas, e de fato alguns até consideram a igreja como um ajuntamento social, um momento de confraternização, né? Um momento para você não ficar sozinho. Né? Alguns até tratam a igreja como um resquício histórico, né? Um monumento histórico, um resquício do passado que ainda luta em sobreviver hoje. Né? No entanto, irmãos, a teologia reformada, ela ensina que a igreja é muito mais do que uma associação voluntária de pessoas. É muito mais do que pessoas que se juntaram num contrato social e falaram, vamos fazer um grupo aqui, vamos dar um nome aqui, Igreja Presbiteriana Redentor, vamos abrir um CPF, né? Vamos eleger um tesoureiro, um presidente, etc. Não, a igreja não é isso. Né? Embora tenha esses elementos como parte também da igreja. A igreja é a mais alta e gloriosa manifestação do poder e da graça divina na terra. Escute bem, depois de Cristo, depois do Filho de Deus encarnado, a igreja é a mais alta e gloriosa manifestação do poder e da graça divina na terra. Irmãos, nós precisamos entender isso. Por quê? Tanto porque, por um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana enfatizou tanto o papel da igreja e o lugar da igreja na salvação, né, como sendo mediadora dessa salvação, e sem a qual não há essa salvação, que muitas vezes nós evangélicos achamos que a igreja é opcional. Nós não queremos, obviamente, cair no erro, né, e o exagero católico de achar que a igreja é o meio de salvação, né, absoluto, né, e especialmente a instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não queremos cair nesse erro. Por outro lado, nós caímos no outro erro que é tão nocivo quanto. Nós achamos que a igreja não é necessária, que a igreja é opcional, que a igreja é descartável. As pessoas pensam dessa maneira. É muito comum hoje se falar, quando se trata sobre o assunto igreja ou eclesiologia, falar sobre desigrejados. Crente desigrejado, cristão desigrejado. Irmão, você percebe como que isso é absurdo, biblicamente? Como que
diante das Escrituras, diante do plano de Deus, falar de um crente, de um cristão desigrejado, é um absurdo. Nós não percebemos às vezes, nós achamos que é natural. É natural ter um cristão e ele sem igreja, a não ser que você tenha caído, né, como lá em Lost, né, numa ilha deserta, ficou só você, né, sozinho, sem nenhuma pessoa, nenhum cristão para você reunir, né? Sim, pode haver um cristão sem uma igreja, num contexto assim, né, e vai ser salvo, porque ele é parte da igreja invisível, né? Não vamos trabalhar ainda sobre esses conceitos mais à frente. Contudo, naturalmente, de forma ordinária, não há cristão sem igreja. Não há cristão. Porque no momento que você conhece a Jesus, normalmente você ouviu o evangelho por meio de um crente, que faz parte de uma igreja. E ao se converter, você é chamado agora para fazer parte da comunidade do Redentor, da comunidade que agora serve a Cristo, que segue a Cristo. E nós precisamos nos lembrar que os reformadores, eles não tiveram, né, uma visão depreciativa da igreja, embora eles rejeitassem a ideia que os católicos romanos tinham sobre o papel da igreja. O próprio Calvino, ele continua uma tradição de séculos, ou de mais de um milênio, em que ele vai dizer que a igreja é a mãe dos fiéis. Calvino reafirma isso. A igreja católica usa muito essa expressão, igreja como mãe dos fiéis. E Calvino não tem problema em afirmar isso. Ele vai dizer, inclusive, que ninguém tem a Deus por pai se não tiver a igreja como mãe, né? Só que ele não leva ao extremo católico, mas por outro lado ele não banaliza, ele mostra que a igreja é importante, tem um papel importante no plano redentivo do Senhor aqui nesse mundo, porque ela congrega os fiéis, ela alimenta os fiéis. São assuntos que nós vamos tratar mais adiante. Uma coisa que é importante, irmãos, entendermos dessa igreja como um projeto de Deus, um projeto do céu, é entendermos como que a igreja, ela não começa no Novo Testamento. A igreja não começa no Novo Testamento. Ela começa, obviamente, na eternidade, quando Deus intenta ter uma igreja, ter um povo seu, né? Mas ela não começa ali efetivamente em Atos capítulo 2, mas ela começa lá no Éden. Começa quando Deus cria um primeiro casal, e Ele diz para eles crescerem e multiplicarem-se. Veja, irmãos, ali Ele está dizendo que aquele casal, eles deveriam encher a terra. Você acha que Adão e Eva, só tendo filhos, só os dois, eles conseguiriam encher bilhões e bilhões de pessoas na terra? Não, ele está falando que eles teriam filhos, os seus filhos teriam filhos, e assim essa terra seria cheia de um povo que naquele contexto ali, pré-queda, seria o povo do Senhor. É óbvio que esse plano aí, esse intento inicial na criação, ele sofre um revés que não é alheio ao conhecimento de Deus, quando há queda. Mas veja, o plano do Senhor, ele continua, que essa humanidade enche a terra. E agora, o Senhor faz promessas, como lá em Gênesis 3,15, de que vai haver um grupo de pessoas, vai haver aqueles que são descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E um descendente da mulher, ele vai esmagar e destruir as obras da serpente. Paulo, faz referência a esse texto aos Coríntios, dizendo que em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Mas não é nos pés de Cristo? Sim. Mas lembra o que a gente falou hoje, no sermão? Como que o Senhor é aquele que reina sobre as nações, e Ele, agora, quando nós temos união pela fé com Ele, nós participamos daquilo que é dele. Então nós participamos dessa vitória, desse esmagar a Satanás, embora seja Ele quem destrua o diabo, nós participamos porque estamos unidos ao nosso Senhor. Então ali em Gênesis você tem uma descendência, a descendência da mulher, a descendência da serpente. São grupos diferentes. É o grupo que realmente exerce uma fé verdadeira no Criador, e aquele grupo que exerce a influência, ou sofre a influência da serpente. Então, há esses dois grupos. Então ali você já percebe a distinção entre um povo e os demais habitantes da terra. Ali você vê claramente que Deus já tem um povo que é separado por Ele. E esse povo, ele vai se tornando mais claro à medida que a redenção vai se desenrolando nas Escrituras. A história da redenção. Você vê Deus, por exemplo, chamar um homem específico, Abraão. Abrão, o nome original dele, significava pai elevado, pai exaltado. E Deus muda o nome dele, mudando ali
um fonema, né, apenas no seu nome, e ele se torna Abraão, que se torna pai de uma grande nação, pai de uma multidão, né? Ou seja, ali em Abraão já está de maneira um pouco mais clara essa intenção de Deus de ter um povo, de ajuntar um povo, de congregar um povo, de ter, então, assim, por assim dizer, o que nós chamamos hoje de igreja, né? Porque esse foi sempre o propósito original de Deus na criação. E Cristo, então, irmãos, ele vem agora consumar esse projeto, esse propósito de Deus. Ele veio cumprir essa promessa, reunindo o quê? Um rebanho, reunindo um remanescente, né, fiel, e edificando agora uma igreja, uma assembleia sobre o fundamento da sua própria obra, da sua própria vida e ressurreição. Irmãos, então a primeira coisa que a gente pode enfatizar, né, e concluir disso tudo é que a igreja é um projeto de Deus, não humano, e que ela não começa no Novo Testamento. Ela começa lá desde o início das Escrituras, né? E isso vai se desdobrando e vai se tornando mais claro aí à medida que a história da redenção se desenrola, e nós vemos isso de maneira plena no que é a igreja no Novo Testamento. E aqui então é bom a gente trabalhar alguns termos, né? Alguns termos. Quais são os termos bíblicos para se referir à igreja? No Antigo Testamento, você tem basicamente dois termos que são usados para se referir à igreja, né? Ao ajuntamento do povo de Deus. Você tem a palavra carral, que se refere à assembleia ou à reunião de pessoas convocadas para um determinado fim, por exemplo, convocados para estar diante de Deus, na presença de Deus. Você tem um outro termo hebraico que é edá. Esse termo se refere mais especificamente à congregação ou à comunidade como um todo, né? Independentemente de estar reunido naquele momento em um lugar. Então, não é meramente uma comunidade concreta que está reunida, mas é uma referência geral a esse povo como sendo a congregação de Deus, a congregação do Senhor. Esses dois termos hebraicos, carral e edá, eles são traduzidos para o grego por duas palavras que nós conhecemos muito melhor em português, né? Que é eclesia, que é de onde vem a palavra igreja, ou eclésia, né? A gente fala eclesiologia, de onde vem? Vem daí. Inclusive a palavra eclesiastes, né? No Antigo Testamento ela tem a raiz comum aí com a palavra igreja, né? Porque ali é a ideia daquele que congrega as pessoas, né? Normalmente para ouvir um discurso, né? Então o eclesiastes é aquele que congrega, né? Algumas traduções literalistas, né, elas até traduzem dessa maneira, o congregante, né? Ou seja, aquele que faz esse ajuntamento do povo. E a outra palavra que a gente também já conhece bem a sua sonoridade é sinagoga, né? Sinagogue em grego. Então esses dois termos, eles estão presentes no Antigo Testamento na sua tradução grega. Então quando Jesus usa o termo, ou pelo menos o evangelista registra esse termo nas páginas dos evangelhos, ele não está fazendo um uso novo do termo, porque os judeus já estavam acostumados a chamar a assembleia do povo no deserto, por exemplo, de eclesia, né? Essa assembleia, ou de sinagogue, né? A sinagoga, ou essa congregação do povo de Deus, né? Inclusive Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele fala assim para os crentes, né? Ele está falando dos cristãos, provavelmente uma comunidade convertida de judeus. Ele vai dizer, quando vocês se reunirem na sua sinagoga, né? Então ali, veja que ele usa a palavra sinagoga em vez de igreja. Porque no contexto ali judaico, era muito comum essas duas palavras, elas tinham algo em comum, né? Uma para referir-se a essa igreja de maneira mais específica, um ajuntamento, outra de uma maneira mais geral, né? A congregação do povo do Senhor reunido, né? Mas o mais importante do que definições de termos, irmãos, é como que essas palavras, elas normalmente são usadas no Novo Testamento. E há um dos autores que nós estamos usando aqui, eu e o Lucas para as aulas,
que ele vai listar muito bem 5 sentidos bíblicos usados para a palavra eclesia, né, ou igreja, né? Primeiro lugar, o Novo Testamento usa essa palavra para se referir a todo o corpo dos eleitos, né? Ou seja, todos aqueles que foram redimidos e salvos pelo Senhor, né? Então, todos os eleitos, no passado, já morreram, né, como o apóstolo Paulo, né? No presente, nós aqui, e no futuro, também aqueles que vão vir depois de nós. E o Novo Testamento usa, algumas vezes, a palavra eclesia, ou igreja, para se referir a esse corpo. Por exemplo, alguém leia, por favor, Efésios 5, 25 e o 27. Outra pessoa, nós já lemos esse texto, que é Mateus 16, 18, né? Sob essa pedra edificarei a minha igreja. Veja que ele não está falando aqui que ele está edificando só ali os apóstolos. Ele está falando de um grupo específico. Ele está falando da totalidade do povo dele, né? Ele vai edificar essa igreja, essa totalidade desse povo, tá? Alguém lê aí Efésios, quem encontrou primeiro? Efésios 5, 25 e depois o verso 27. Percebe aí que ele usa por 2 vezes a palavra igreja. 2 vezes. E em nenhuma delas ele está usando aí para se referir ao grupo, por exemplo, dos Efésios. Ele não está falando só da igreja dos Efésios. Ele está falando da totalidade dos eleitos, né? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Está falando de maneira bem geral, bem abrangente, para se referir especificamente a todos os salvos. Tem um outro exemplo muito bom, que é em Hebreus 12, 23. O primeiro a encontrar, já foi sorteado para poder ler para a gente. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá vendo aí? Ele está usando novamente a palavra igreja, ou em grego eclesia, para se referir à totalidade da igreja, né? Não só dos que estão aqui, nós estamos arrolados no céu, mesmo estando aqui, estamos arrolados lá. Aqueles também que partiram e são justos, aperfeiçoados, eles também são parte dessa igreja. Então, é uma referência ao corpo dos eleitos, ao grupo dos eleitos do passado, presente e do futuro. Mas há um outro sentido ou uso dessa palavra também no Novo Testamento. Se refere ao corpo total de cristãos professos no mundo. Mas qual que é a diferença do anterior? É que aqui não se refere especificamente só aos eleitos, mas a toda a comunidade reunida. Às vezes vai ter crentes verdadeiros numa igreja e vai ter crentes falsos. Você tem o grupo dos fiéis ali na cidade de Tiatira, e você tem o grupo de Jezabel, que Jesus não trata como sendo igreja dele, eleita, né? Mas é parte da igreja visível. Então aqui, basicamente, a gente poderia chamar de igreja visível, aquilo que a gente vê como igreja. São aqueles que estão arrolados aqui nesse mundo como parte da igreja. Veja lá em 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Está vendo? Aí ele está se referindo à igreja como da sua forma visível, onde estão aí essas pessoas que exercem esses dons. É a igreja visível, né? Diante dos nossos olhos. Também no capítulo 10 de Coríntios, versículo 32, ele vai dizer assim: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem tampouco para a igreja de Deus. Ele está se referindo ao quê? Ao corpo, né, da igreja reunida, né, visivelmente aqui
nesse mundo, tá? Então esse é um segundo uso da palavra para se referir aos crentes professos que são visíveis nas igrejas espalhadas por todo o mundo. Mas tem um terceiro sentido aí, ou uso da palavra também, que é o sentido de uma congregação local. Igual aqui, Igreja Presbiteriana Redentor, embora a gente seja tecnicamente, né, na nossa organização eclesiástica, uma congregação da Igreja Presbiteriana Aliança, mas ainda assim é uma igreja visível, mesmo que ainda não tenha todos os seus oficiais, não seja autônoma do ponto de vista de outra igreja, ainda assim é uma igreja. Ou a Igreja Presbiteriana Aliança, lá em Limeira, é uma igreja específica, é uma igreja local, como nós chamamos. Você vê isso claramente lá em Mateus 18, 17. Primeiro a encontrar o texto, não seja lento, só para você não querer ler, tá? Queira encontrar primeiro e ler. Mateus 18, 17. Isso. Então, só tá aí, tá bom. Desculpa ter cortado. Veja que Jesus aí está no contexto daquela que eu já citei no sermão passado e hoje, em que você tem que ir até o seu irmão, e você tem que repreendê-lo pelo seu pecado, corrigi-lo, tentar ganhar ele, né? Se você não consegue, você chama pessoas maduras, chama 2 ou 3, vai conversar com ele. Se não ouvir vocês, agora diz a igreja, né? É óbvio que aqui no contexto, Jesus está pensando, obviamente, não em chamar a igreja do mundo inteiro, né? Ou chamar a comunidade dos eleitos do passado, presente e futuro, não é isso. Ele está falando de uma igreja local que se reúne em determinado local. Ali vocês têm que falar para a igreja, sobre o comportamento daquela pessoa e tentar a igreja agora ganhar essa pessoa, e se não ganhar, por fim, excluí-lo da igreja, tratá-lo como gentil e publicano. Temos outros exemplos, vou só citar para os irmãos. 1 Coríntios 1, 2, quando Paulo escreve, ele vai dizer que ele escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Veja, ele não está falando da igreja de Éfeso ou da igreja de Tiatira, não. Igreja de Deus que está em Corinto, né? Uma igreja local, um corpo local de crentes. Romanos também, lá no capítulo 16, versículo 5, onde Paulo faz várias saudações, aí ele vai dizer assim: saudai também a igreja que está na casa deles, das pessoas que ele cita anteriormente, né? Então, ou seja, uma igreja local, específica, congregada, que é parte, obviamente, da igreja maior. Então, o termo é usado para se referir a uma igreja local também. Mais quarto sentido, um grupo de congregações sobre um governo comum, né? Aí o Bannerman, ele, que é um dos autores que nós temos usado, ele vai argumentar que há, em alguns contextos bíblicos, algumas passagens que mencionam a igreja no sentido singular, em cidades grandes, normalmente, onde havia ali uma liderança em comum, né? Embora fossem várias comunidades menores, havia aí uma liderança comum, e então é chamado de igreja. Por exemplo, lá em Atos 9:1 fala da igreja em Jerusalém, né? Em Atos 13:1 fala da igreja em Antioquia. Em Efésios, por exemplo, lá em Apocalipse, Apocalipse 2:1, em Éfeso, você também tem uma igreja específica, sobre uma liderança específica, em Corinto, etc. Então você tem um corpo de crentes que se ajuntam em determinado lugar, sob uma liderança comum, numa cidade grande como essas cidades que nós já mencionamos aqui. E um quinto uso da igreja, né, da palavra igreja, é a igreja representada por seus oficiais e governantes. Novamente, o Bannerman, ele menciona esse uso, né, que é justamente aquele que nós acabamos de ler anteriormente aí, em Mateus 18, 17. Veja, ele fala que Jesus diz para falar à igreja, né? Aí nós temos uma questão, né? Os independentes ou congregacionais, eles vão dizer o seguinte: olha, você tem que falar para a comunidade inteira, né? Então, essa é a igreja, a comunidade inteira. No nosso sistema presbiteriano, nós entendemos que a igreja é representada pelos seus oficiais. Então, o dizer à igreja aí não necessariamente é falar para todo mundo na igreja: ó,
o irmão fulano de tal, ó, ele está em adultério. E nós fomos falar com ele, e ele não quis deixar o adultério. Então, ó, todo mundo vai lá na casa dele, vê se convence ele, né? Ou vamos chamar ele aqui na frente de todo mundo e ver se a gente convence ele a deixar o adultério, né? Então, no sistema congregacional, a rigor, né? Se a gente for levar ao extremo, seria isso, né? Mas nós entendemos que Jesus não necessariamente ele está se referindo a toda a comunidade saber do fato, mas sim a comunicar oficialmente a liderança dessa igreja, que representa essa igreja, né? Então esse seria o uso. Só uma observação, o catolicismo, basicamente, irmãos, né, eles definem a igreja como sendo apenas o clero. Eles têm uma argumentação para dizer, não, os fiéis, eles também são igreja, mas, irmãos, eles diminuem muito o papel dos fiéis em termos de ser igreja, e reduz basicamente a igreja sendo o clero, os bispos, né, o papa, né. Não caímos nesse erro, mas entendemos sim que há um uso legítimo da palavra igreja como se referindo àqueles que representam essa igreja, embora seja um uso muito pequeno, né, presente aí no Novo Testamento, né, como é o caso aqui de Mateus 18, 17, assim nós entendemos o nosso sistema presbiteriano, como é o caso aí do Bannerman, né. Então, irmãos, ficou claro esses usos da palavra, como que às vezes a palavra igreja, ela pode se referir ou aos eleitos de maneira geral, passado, presente e futuro, às vezes se referir a uma congregação local, como a nossa igreja aqui, às vezes para se referir aos oficiais que representam essa igreja. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Ninguém quer perguntar? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Agora, irmãos, para a gente partir aí do meio para o fim, né, nós precisamos entender e enfatizar novamente como que a igreja é uma instituição divina, né? Ela não é um acordo humano. Veja que é Jesus quem edifica essa igreja. Então a igreja não nasce desse contrato social, nós resolvemos alugar esse lugar e vamos nos reunir. Não, a igreja, ela nasce na determinação direta de Cristo, de Deus. E Ele tem esse propósito de edificar uma igreja. E a igreja, como instituição divina, ela possui autoridade, ela possui leis, ela possui ministros próprios, que não dependem do Estado para a sua existência, que não depende do Estado para a sua validade. Embora lá no contexto, né, da nossa confissão de fé, né, igreja e Estado ali caminhavam de maneira mais próxima, né, e até, quem sabe, aí, harmônica. O Bannerman, quando ele escreve, lê sua obra, ele está num contexto diferente, em que o Estado queria ali impor sua vontade sobre a igreja, nomear ministros ou tirar ministros. E o Bannerman se levanta, juntos eles se separam da igreja estatal e começa a igreja livre da Escócia, que agora não saía mais debaixo dessas garras do governo, né, e sob ingerência do governo. Mas veja que a igreja, ela é uma autoridade à parte do Estado, né? À parte do Estado. É assim que nós entendemos melhor hoje, né? Não é que ela é antagônica ao Estado, ou o Estado deve ser antagônica à igreja. Não é? Hoje acontece isso, mas no contexto bíblico, né, no Antigo Testamento, você vê que ali o governo e o povo, né, como povo de Deus, né, andavam muito juntos, muito próximos. Em alguns outros contextos protestantes, isso também ocorreu, principalmente no início da Reforma. Mas, como sempre acontece nesse mundo, né, a lei de Murphy, né, muitas vezes as coisas se degeneram. E então, o Estado ele começa a não cumprir mais o seu papel de proteger a igreja, né, mas ele começa agora, às vezes, a se opor à igreja, a querer impor sua vontade sobre a igreja, e nós precisamos entender que a igreja como instituição divina, assim como o Estado sendo uma instituição divina, eles são independentes. São independentes, não deveriam ser antagônicos, deveriam ser harmônicos, mas são independentes. Tem ministros independentes uns dos outros, e não deve haver uma interferência aí, de um no outro, né? A Igreja Católica Romana, né, principalmente no passado, mas ainda está presente nas leis deles, eles veem ainda o Estado como algo que a igreja autoriza, né, e que a igreja interfere, né? Nós não vemos dessa maneira, nós vemos como esferas
esferas autônomas que Deus mesmo instituiu. Okay? Além disso, irmãos, entender que a própria natureza do Evangelho impede que uma religião solitária, né, impede uma religião solitária, ou seja, nós somos chamados para fazer parte de um corpo. Então, o Evangelho você foi reconciliado com Deus, e reconciliado com Deus, você é reconciliado com o seu próximo. E você é chamado para fazer parte de uma comunidade. Então, não existe essa autonomia, essa independência, essa religião solitária, né? Mas a união desses crentes, ela é necessária e, na verdade, inevitável por causa da vida que nós temos em Cristo. Então, se você tem verdadeiros crentes, que realmente amam o Senhor, que realmente seguem as Escrituras, eles vão inevitavelmente se reunir como um corpo de Cristo, como uma igreja, né? Então veja, irmãos, que isso é radicalmente diferente do que nós poderíamos chamar de voluntarismo, né? Ou seja, eu voluntariamente escolho fazer parte de um clube, né? De me unir a uma igreja. Não existe esse voluntariado, não é uma opção. Eu sou parte de uma igreja ou não sou parte de uma igreja? Não, é necessário que todos nós, como crentes, façamos parte da igreja, né? E essa igreja é uma instituição espiritual, né? Por que ela é espiritual, irmãos? Porque nela há dispensação do Espírito, o Espírito é dado à igreja, né? Veja que em Apocalipse também, mas lá em Atos 2, o que acontece no Pentecostes? Descrevam para mim. Eles estavam reunidos, né? O que já é uma boa evidência de igreja, né? Estavam congregados. O que acontece no Pentecostes? Descrevam para mim. No dia de Pentecostes, o que aconteceu lá? Antes disso? Veio um vento, depois? Línguas de fogo, né, vieram sobre eles, e eles também ficaram cheios do Espírito Santo, não é? Aí eles começaram a falar em línguas, né, línguas das nações, né? É bem claro ali o texto que eles estavam falando línguas conhecidas das nações, de pessoas que estavam peregrinando em Jerusalém naquele dia, né? E depois Pedro, como diz aí o Rodrigo, né, Pedro prega, né? Prega para aqueles homens. Em línguas eles também estavam pregando, né, falando das maravilhas do Senhor, né? Agora olha só, por que línguas de fogo? Por que línguas de fogo? O que significa aquelas línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles? Tem alguma ideia? Alguns vão dizer assim, porque Jesus falou que prometeu batizar com espírito e com fogo, né? Então o fogo veio sobre eles, né? Mas bons intérpretes entendem que ali, na verdade, são dois batismos diferentes. Fogo é o juízo, a condenação do inferno, que ele fala logo a seguida no texto. E com o espírito é recolher no celeiro, né? Então, ou seja, separar um do outro, né? Uns ele queima, palha ele queima, e o trigo ele recolhe no celeiro, né? Mas enfim, muito provavelmente, né? Isso assim eu falo muito provavelmente mais por humildade, né? Mas a ideia, irmãos, é que assim como Deus, lá no Antigo Testamento, ele veio, né, em chama de fogo, habitar no seu santuário, agora ele está vindo sobre a igreja, sobre cada membro dessa igreja, que compõe essa igreja, essa totalidade da igreja, né? Então é referência aqui à igreja como a habitação de Deus. Lembra que desde o princípio lá, quando Deus institui o tabernáculo, depois o templo, o propósito de Deus é sempre habitar no meio de vocês. Habitar no meio de vocês. E agora você tem o Novo Testamento, Jesus prometendo o Espírito, e que esse Espírito agora vem habitar na igreja. Eu não entendo, irmãos, tá? Que o crente no Antigo Testamento, eles não tinham a presença do Espírito Santo. Eu creio que tinha a presença do Espírito Santo, porque o meio de salvação é o mesmo.
o meio de santificação é o mesmo. Então, sem a presença, a ação do Espírito, não há essa salvação, né? É assim que eu entendo. Mas quando o Novo Testamento fala do Espírito, de uma certa diferença com a Antiga Aliança, habitar em nós, o habitar aqui não é mera presença, não é mero estar dentro, entenda? Habitar é uma referência ao Deus do Antigo Testamento que habitava no templo, simbolicamente no templo. E agora ele está dizendo que nós temos esse relacionamento como povo de Deus, em que o Senhor se relaciona pessoalmente conosco e habita em nós. Então habitar não é uma questão de local, né? Não é uma questão localista, mas é uma questão relacional. É desse Deus que na antiga aliança não tinha toda essa proximidade, esse relacionamento próximo com a maioria dos seus servos, né? Exceto, obviamente, alguns escolhidos, né? Ele agora vem habitar nessa igreja e habitar em cada um de nós, como parte dessa igreja, né? E nós agora somos essas pedras vivas. Então, assim como na antiga aliança, esse Deus vem nessa chama de fogo e vem mostrar como que agora ele não habita naquele templo de tijolos, mas sim pedras vivas que o Senhor está edificando. Lembra o que Pedro diz lá no seu sermão? Quem foi que fez aquilo ali, o que aconteceu ali, o Espírito Santo? Quem foi que fez aquilo? Diz Pedro. Quem foi? Foram eles? Foi porque eles oraram bastante ali? Não, foi o Senhor Jesus que derramou isso que vocês veem e ouvem. Então foi Cristo quem derramou aquele Espírito sobre a igreja. É o Espírito dele, né? O Espírito da Trindade, do Deus triuno, que habita nessa igreja, né? E obviamente Jesus disse, né, que não é quando o Espírito viesse, lá em João ele vai dizer assim: eu e o Pai viremos para ele, o crente, e faremos nele morada. É interessante que o Espírito Santo, ele não vem para habitar na igreja, no crente, como se o Pai e o Espírito Santo estivessem distantes. Não, é Ele quem traz a própria presença de toda a Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós. O Espírito Santo é aquele que aplica isso. E é isso que Jesus está dizendo, que o Espírito viria, né, seria dado, né, e Ele e o Pai viriam fazer morada no crente. Então, quem habita em nós, irmãos, não é só o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós. É Deus completamente. É Deus que habita no seu santuário. Nesse santuário agora que não é construído de pedras ou de madeira, mas sim de pedras vivas, pedras humanas, né? Humanas, que compõem essa casa espiritual de Deus, né? Nós vemos como igreja como uma instituição espiritual, né? Ela tem os meios de graça, né? Os meios de graças, como nós bem já explicamos, e os irmãos, a maioria sabe, eles são elementos visíveis, né? A água, o pão, o vinho, né? Só que a eficácia deles é o quê? É física. Você come fisicamente o corpo e o sangue de Cristo? Você é batizado espiritualmente com a água física? Não. Eles são elementos que comunicam, né, que remetem a uma eficácia espiritual que o Senhor, né, dá à sua igreja. Então é o Espírito Santo, irmãos, operando por meio da palavra e das ordenanças ou sacramentos, que atinge o coração dos crentes e transforma os crentes. Embora tenhamos esses elementos físicos, na igreja é espiritual, né? E os sacramentos, eles remetem a uma realidade espiritual, né? Eles representam essas realidades espirituais e exercitam a nossa fé nessas realidades. Também a igreja tem um governo e armas espirituais, não é? Lembra que Paulo vai dizer que nós não lutamos de forma carnal, né, contra carne, contra sangue, mas que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, né, porque nós estamos numa luta aqui nesse mundo, e a igreja tem os seus ofícios, e deve então lutar aqui, mas de forma espiritual. Por quê? Porque é uma instituição espiritual, e a nossa maior luta, ela é espiritual, como diz Paulo mesmo aos Efésios, é contra os principados e potestades, né? Uma referência provável ali aos demônios, né? Como tendo uma certa posição de autoridade no mundo espiritual. Para a gente concluir, irmãos,
algumas implicações práticas disso tudo que a gente falou aqui hoje, para a vida comunitária da igreja, né? Basicamente, a gente vai repetir algumas coisas que a gente já falou ao longo do estudo. Primeiro, a obrigação de pertencer. Veja, um cristão não tem opção ou liberdade para viver isolado, né? Unir-se a uma igreja local, visível, é um mandamento de Cristo. Sem isso, você não está agradando ao Senhor e você não está confessando corretamente diante dos homens. Nós precisamos confessar a Cristo diante dos homens. É claro que isso se inclui lá fora, mas isso acontece no contexto de uma comunidade de fiéis que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Então não há essa opção, é uma obrigação pertencer à igreja de Cristo, a igreja visível dele aqui nesse mundo. Nós somos, sim, parte da igreja invisível, mas, meu arquivo fechou aqui, única vez que acontece isso, depois, em 2 anos, acontece. Sempre tem a primeira vez. A igreja tem esse dever, né, de se reunir e de professar o nome do Senhor como coletividade, né? Outra coisa é o respeito à autoridade, né? Os membros devem reconhecer os ministros como servos de Cristo e designado para a ordem e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? A gente vai trabalhar mais à frente sobre o governo da igreja, mas se você tem uma comunidade de fiéis, você vai ter, então, um grupo de pessoas que foram eleitas pela igreja, reconhecidas pela igreja como autoridade sobre a igreja, como liderança dessa igreja. Então, deve haver esse respeito, essa submissão à autoridade, desde que ela seja fiel ao Senhor, desde que ela mesma seja submissa ao Senhor. E como? Submissa ao Senhor por meio da sua palavra. É ali que nós vemos que essas pessoas estão realmente se submetendo ao senhorio de Cristo acima de todas as coisas. Além disso, a firmeza na verdade, né? Lembra, Paulo descreve de uma maneira muito bela a igreja como sendo a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. O que isso significa? Significa que a igreja tem uma das missões da igreja nesse mundo é sustentar essa verdade, uma coluna, um baluarte que sustenta e que estampa diante das pessoas a verdade do Senhor, e o membro então deve valorizar o ensino fiel da palavra, pois a igreja foi instituída por causa dessa verdade, né? Por que nós nos reunimos aqui? Para adorar o Senhor. E qual é a forma por excelência de adoração ao Senhor? É ouvindo a palavra dele. Por isso que a maior parte do nosso culto é dedicada ao quê? À exposição da palavra. Nós lemos sim a palavra ao longo do culto, ao longo da liturgia, né? Mas a maior liturgia nossa é a liturgia de ouvir a palavra. A maior adoração nossa é se aquietar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. A gente gasta aí cerca de 20 minutos, mais ou menos hoje, na parte propriamente aí de cânticos, orações, né? Ou adoração em geral, como a gente fala, né? Mas lembra, ouvir a palavra é adoração também, irmãos. Eu não gosto daquela divisão assim, ó, agora nós falamos com Deus, agora Deus vai nos falar. Não, eu não consigo ver essa divisão. É claro que ao ouvir a pregação, você está de maneira muito mais intensa ouvindo. Mas não é verdade que quando você está ouvindo a pregação, você também está falando? Você está falando se você concorda ou não concorda com aquele texto? Você está falando no seu coração se você quer obedecer ou não quer obedecer aquele texto? Você está falando também. Então, em todas as partes do culto, Deus fala conosco e nós respondemos a Ele. Isso é tanto no momento ali que você está cantando, que você está lendo um texto bíblico, que está orando, como também no momento que você está ouvindo a mensagem, né? Deus está falando com você e você também está falando com Ele, você está respondendo. E eu espero que todos nós respondamos sim, Senhor. Vou me submeter à sua verdade, vou me submeter à sua palavra, vou fazer conforme o Senhor diz. Então, portanto, irmãos, a igreja ela existe por causa de Cristo, para a glória dele, para proclamar a verdade dele. Cristo é o mestre que ensina, ele é o sacerdote que intercede em favor da igreja, ele é o rei que governa de maneira soberana a sua igreja, né? Então, quando a igreja prega o evangelho, ela é a voz de Cristo, é a voz de Cristo que é ouvida. E quando ela administra os sacramentos,
É a presença dele que fortalece os crentes na igreja. No final das contas, irmãos, tudo na igreja aponta para Cristo. Tudo na igreja deve exaltar a Cristo. A noiva deve exaltar o noivo. A esposa deve exaltar o esposo. Esse é o propósito do Senhor. E assim é a igreja de Cristo. Esse projeto não humano, esse projeto divino. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Reverendo, fique muito à vontade, tá? Às vezes a gente vai na igreja, a gente fica assim, não vou constranger, não vou falar nada não, né? Então, se ele quiser falar algo, fica à vontade, Rev. Não precisa de microfone, não, fala alto. Então, na igreja primitiva, aqui em Coríntios 12, onde nós lemos aí no verso 27, ora vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, e assim por diante. Qual a diferença da igreja primitiva com a nossa igreja nos dias de hoje, referente a esse tipo de dons? Ótimo. A gente vai ter uma aula mais para frente só sobre os ofícios da igreja e também sobre os dons na igreja. Mas eu vou dar minha resposta bem rápida sobre o que Paulo fala aí, tanto nesse texto como no texto anterior, sobre os apóstolos e profetas, né? Veja que o que ele chama de dons aí, no texto, ele está se referindo especificamente sobre pessoas com um ofício, né? O que eu acho muito bonito. Ele está dizendo que, olha, essas pessoas são um dom que Deus dá à igreja, né? Deus está dando apóstolos, Deus está dando profetas, está dando evangelistas, pastores, mestres, são dons, são dádivas de Cristo à igreja, para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para a edificação dos crentes, para o serviço dos crentes, ele vai falar mais adiante, né? Então, é primeiramente isso, é Cristo quem está dando esses dons, e esses dons especificamente são homens chamados especificamente para servir ao Senhor, né? O que no Antigo Testamento comumente chamava de o homem de Deus, né? Paulo fala isso, o homem de Deus, que a Escritura é perfeita, perfeitamente, como é que é? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Provavelmente aquele homem de Deus ali não é referência aos crentes em geral, é referência a um oficial da igreja, como era usado constantemente essa expressão no Antigo Testamento para se referir a um líder, né? um profeta, que era reconhecido como um homem de Deus. Então, esses homens de Deus, eles são dados à igreja como um dom, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, que Paulo fala desses apóstolos e profetas. Eu particularmente entendo aí que ele não está se referindo aos profetas da antiga aliança, mas da nova aliança. Ele está dizendo que eles são fundamentos da igreja. Eles são fundamentos. Por quê? Porque eles transmitem esse ensino para a igreja, essas verdades fundamentais para a igreja. Um fundamento você lança uma vez. Então os apóstolos, o próprio Paulo vai dizer isso, que ele nasceu já fora do tempo. Nos escritos de Paulo já está subentendido, em Apocalipse também você vê ali, que a igreja de Éfeso enfrentou pessoas que eram falsos apóstolos. Não eram apóstolos de verdade, mas pessoas que ainda se levantavam dizendo que eram apóstolos. Mas Paulo já disse que ele já era fora do tempo, será que teria outros depois dele? Nós entendemos, né, pelo menos eu e algumas pessoas que também têm essa visão, de que os apóstolos, eles eram um grupo específico, né? Houve pessoas ali que foram adicionadas a esse grupo, né? Aí existem muitas discussões, por exemplo, Barnabé é chamado de apóstolo. Alguns entendem que ele era apóstolo da igreja. Eu entendo que ele é colocado ali como um apóstolo igual a Paulo, não como um apóstolo diferente. Então eu creio que ali, as primeiras testemunhas oculares de Cristo, alguns Cristo escolheu como apóstolo enquanto ele estava na terra e outras depois que ele partiu, como Paulo, Barnabé, Tiago, né, foram escolhidos também como apóstolos. Depois desses, não há mais essas testemunhas oculares e não há mais esses apóstolos, porque eles são o fundamento, eles já lançaram o fundamento. Agora, o que você tem na igreja são esses evangelistas, esses pastores, esses mestres, que continuam aquilo que os apóstolos deixaram para nós. Esse é o meu entendimento, tá? E também o entendimento de outros reformados também. Então, hoje nós temos os ofícios ordinários na igreja, esses dons ordinários, não os ofícios extraordinários, como apóstolos e profetas,
que são bem semelhantes, né? O papel de um apóstolo é muito semelhante ao do profeta, né? Alguns até entendem que a palavra apóstolo é preferida no lugar de profeta porque havia muito um entendimento errado do uso, como era usado comumente ali no contexto daquele período. A palavra profeta já estava desgastada, então se prefere às vezes até o termo apóstolo como substituto para o termo profeta, né? Alguns entendem aí até que profeta e apóstolo é uma referência a um grupo só, né? Os profetas são apóstolos, né? Por exemplo, João, né? João escreve Apocalipse. O que é Apocalipse? É claramente uma profecia, né? Uma profecia apocalíptica, né? Então é assim que eu entendo. Hoje, então, na minha compreensão, né, e eu creio mais coerente com a fé reformada, é de que não há apóstolos, né, nem profetas, no sentido aí de portadores de uma revelação nova, né? Eles já cumpriram o seu papel na igreja, agora a igreja é edificada sobre esse fundamento. É o que Paulo fala no capítulo 2 aí de Efésios, né? Então essa é a minha compreensão. Reverendo Rafael, quer acrescentar algo? Fica à vontade, irmão. Ô, Rev, queria voltar, sei que vocês vão trabalhar isso posteriormente, mas queria voltar lá ao texto de Mateus 18, 17, né? Às vezes as pessoas nos veem, nós reformados, interpretando a igreja como se referindo ao conselho ou ao colegiado de oficiais de determinada igreja local, e acha que isso é sem fundamento exegético, mas Sim. o versículo seguinte vai falar que lhes foram entregues as chaves do reino dos verdade. céus. E essas chaves são dadas aos oficiais, elas não são dadas à igreja como um todo. Quando as pessoas no protestantismo ouvem isso, elas pensam, mas então qual a diferença entre nós e os católicos? Sendo que as chaves estão dadas aos oficiais. A diferença é que, na perspectiva eclesiológica do reformado, o nosso poder é apenas declarativo e ministerial, não autoritativo. No romanismo, o poder é autoritativo. Eles legislam, inclusive, contra a Bíblia e sobre a Bíblia. O protestante, não. Em especial, o reformado presbiteriano, entende que nós só temos autoridade para agir dentro dos limites estabelecidos previamente pela Escritura Sagrada. Portanto, esse é um poder declarativo, de declarar, e ministerial, não autoritativo. Sim. Então, a diferença está aí. E exegeticamente é muito fundamental que a igreja ali se refere aos oficiais. Na prática, irmãos, o que isso significa? Você vê ou é ofendido pelo pecado de um irmão. O que você deve fazer? Primeira instância, você vai lá e repreende-o. Você não vai chamar o pastor, você vai lá e repreende o irmão. Se isso não acontecer, então o que você vai fazer? O segundo passo é chamar uma segunda pessoa, de preferência um maduro e até mesmo um oficial, e fazer essa repreensão. Se isso não der certo, o que você vai fazer? Escrever, na prática, um documento e enviar para o conselho da igreja local. Você não vai ficar contando para a igreja para o pecado. E se nessa terceira instância o irmão se arrepender? Ele foi lá, convocado pelo conselho, ele se arrepende e ele é acompanhado pelo conselho, a igreja não sabe da falta dele, não era uma falta pública, era algo que dava para tratar, esse irmão fica bem e a igreja fica bem. Se a gente quebra um desses passos, as coisas dão erradas, e foi o Senhor da igreja que disse que a gente deve fazer assim. Então, é muito importante isso, e vocês verão mais quando o reverendo Anderson e o Lucas tratarem aí dos oficiais. Vai falar sobre disciplina especificamente mais à frente. Lembro muito daquilo que a confissão de fé de Westminster tem um capítulo lá, o capítulo 30, das censuras eclesiásticas. O segundo parágrafo fala exatamente do poder das chaves que são detidos pelos oficiais da igreja, que são eleitos pela igreja, diferente também no romanismo, mas eles recebem da parte do Senhor o poder das chaves, como os reformados gostam de dizer. Isso. Foi muito bom essa colocação do reverendo, né? E essa ênfase, irmãos, que nós declaramos, entendeu? Não vem de nós. Nós declaramos o quê? O que está na palavra. O que Jesus disse ali é aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que desligarem na terra será desligado no céu. Uma leitura para isso é: aqueles que vocês disserem que os pecados estão ligados, que eles estão amarrados, no céu também esses pecados estão ligados. Aqueles que vocês disserem que os pecados estão desamarrados ou perdoados,
também no céu estão perdoados. É declarativo. Com base em quê? Com base no evangelho. Se você prega o evangelho para a pessoa, ela se arrepende. Ou aquele irmão está em pecado, você confronta ele se arrepende. O que aconteceu? Você há o princípio dessas chaves, né, que é exercida, sim, oficialmente pelos oficiais da igreja, mas eu gosto do, reverendo, eu gosto do Lutero, né, que ele diz que essas chaves são dadas à igreja, não a Pedro em si, né, mas à igreja, e a igreja que elege os oficiais, eles exercem, obviamente, esse poder das chaves, né. Eu gosto muito desse que ele coloca lá no escrito dele específico sobre os concílios e a igreja, né. Então a igreja tem essas chaves, e como você prega o evangelho para alguém, você está exercendo, né, embora não seja um oficial, o poder dessa chave ao trazer o evangelho para essa pessoa e dar a certeza para essa pessoa que o pecado dela foi perdoado, né? O pecado foi perdoado. Por quê? Porque você tem autoridade para perdoar pecados? Não. Porque o evangelho diz isso. E você pregou o evangelho, a pessoa se converteu. Então o poder dessas chaves foram exercidos. Agora você prega o evangelho, essa pessoa não se converte, é o que Jesus disse, sacode a poeira dos pés, né? Sacode a poeira dos pés, porque essa pessoa não tem perdão, né? Não é perdoada enquanto não crê no evangelho. Então é assim que a igreja, né, através dos seus oficiais, declara, né, e exerce o poder dessas chaves, perdoando pecados daqueles que se arrependem segundo o evangelho e retendo os pecados daqueles que não se arrependem e continuam de forma impenitente. Isso é muito belo, isso é muito belo, né? E a gente precisa, de fato, como a gente já vai trabalhar mais à frente, né, exercer esse poder das chaves, né? A igreja precisa exercer de maneira oficial, né, por meio daqueles que foram eleitos, esse poder, né? E a igreja precisa entender isso, porque o que mais acontece, irmãos, né, vou terminar já, é da pessoa assim, ela é disciplinada numa igreja, o que ela faz? Vai para outra, ela foge para outra, e lá o que o pastor faz? Ele ignora tudo o que foi feito. Tem igrejas que disciplinam incorretamente? Tem, isso acontece. Você vê o caso, o próprio, a gente já trabalhou durante a semana, né, o texto lá que Jesus tem o cego que é expulso, né? A ideia lá é de uma excomunhão, ele foi excomungado da sinagoga, não podia mais ser parte daquela sinagoga. E Jesus o acolhe, ou seja, uma disciplina indevida, feita incorretamente, e Jesus assina embaixo? Não. Tanto é que uma outra coisa importante, o reverendo mencionou o texto, né, ele vai falar, Jesus falou assim, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Ali, Jesus fala no contexto de disciplina. Não é no contexto de um culto, onde tiver 2 ou 3 me cultuando, eu estou presente. Não, está falando no contexto de disciplina. O que Jesus está dizendo é, onde tiver 2 ou 3, lembra 2 ou 3 no Antigo Testamento, eram o testemunho verdadeiro. O testemunho verdadeiro seria por meio de 2 ou 3 testemunhas. Então o que está subentendido é que aquele julgamento que esses 2 ou 3 fizeram foram feitos de acordo com a verdade. E quando é feito de acordo com a verdade, Jesus está presente. E por assim dizer, simbolicamente, Jesus assina embaixo. Aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e o que na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Ok, irmãos? Encerramos assim a nossa aula de hoje. Vamos orar mais uma vez. Pedir ao reverendo Rafael